Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, nós estamos recebendo, com muito prazer, o advogado Rafael Quaresma, que é o coordenador do Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor, o SIDOC, da Prefeitura Municipal de Santos, e o professor, doutor, colega jornalista, professor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: pré-sal, São Paulo precisa acordar. Na Folha de São Paulo, polícia indiciou 1/3 de detidos em atos em São Paulo. No Estadão, após suspeita sobre hotel, juiz nega pedido de Dirceu. No Santa Portal, 2 homens assaltam agência bancária em Vicente de Carvalho. No site do Boc News, subsede da Copa, Costa Rica está mais perto de Santos. No G1 Santos e região, suspeito de tráfico é preso dentro de supermercado. E no portal da UOL, polícia de São Paulo indiciou 1/3 dos detidos durante manifestações. Chico. Este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje, nesta edição do Jornal em Foque, nós vamos falar sobre direito do consumidor. Vamos falar sobre esse período de compras natalinas, onde o consumo é muito grande em toda a nossa região, não apenas em Santos, mas também em todo o Brasil. Exatamente por isso, nós convidamos hoje um especialista nessa questão, que é o diretor do Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor, o advogado Rafael Quaresma, que vai fazer também um balanço desse Black Friday, onde diversas compras foram realizadas em todo o país, com descontos interessantes, mas de qualquer maneira também criando muitos problemas para os consumidores brasileiros. E além da questão do Natal, nós vamos saber também quais são as principais queixas registradas pelo SIDOC neste ano de 2013. Mas o debate em torno de todas essas questões fundamentais vocês acompanham daqui a pouco, logo após que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quinta-feira é de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia. Há previsão de chuva no fim da tarde. A temperatura varia entre 23 e 35 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito na chegada a São Paulo pela Anchieta entre os quilômetros 13 e 10 e do 22 ao 20. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 8 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou por e-mail, je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico. Este é o Jornal em Foque, são 8 horas e 12 minutos desta quinta-feira, dia 5 de dezembro. E agora nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o diretor do SIDOC, o advogado Rafael Quaresma. Voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.
Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí a maior cobertura dos desfiles da região. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o advogado Rafael Quaresma, que é o titular do Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor, o SIDOC, da Prefeitura de Santos, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. Policiais federais de todo o país realizaram manifestação nesta quarta-feira. A principal reivindicação é uma mudança profunda no sistema de segurança pública no Brasil. Em Santos, os agentes ficaram em frente à sede da Polícia Federal no centro da cidade por 2 horas. Nenhum serviço foi paralisado, já que o manifesto aconteceu durante o horário de almoço. Um diretor do sindicato da categoria falou sobre os motivos da manifestação. Nós estamos dando apoio à PEC 51, proposta de emenda à Constituição, de emenda constitucional de número 51, que propõe uma série de mudanças na estrutura da segurança pública. Nós entendemos que a estrutura da segurança pública no Brasil está à beira da falência. Não é possível que nós continuemos aceitando que 50 mil pessoas sejam assassinadas por ano no Brasil e que menos de 10% desses homicídios sejam de fato investigados com sucesso. Os agentes também reclamam de defasagem salarial. Esses policiais que têm dedicado a vida deles para tentar colocar no banco dos réus os maiores criminosos desse país, estão há aproximadamente 7 anos com seus salários congelados, sem qualquer reposição da inflação. Isso significa dizer que eles hoje ganham metade do que eles ganhavam há 7 anos atrás. O dirigente do sindicato revela ainda outra insatisfação dos policiais federais. Diz que o trabalho da categoria é alvo de críticas com motivação política. Queremos fazer uma denúncia de que os policiais estão sofrendo represálias justamente por fazerem o seu trabalho com profissionalismo e com isenção. Nos últimos dias foi veiculado pela imprensa que a Polícia Federal tem sofrido uma espécie de patrulhamento ideológico partidário, que significa dizer que todas as investigações que envolvam pessoas influentes, que envolvam políticos, devem ser comunicadas ao Ministério da Justiça. Aí está a reportagem e uma denúncia grave do dirigente da Associação dos Policiais Federais, essa última relação à interferência e intromissão no trabalho da Polícia Federal, em se tratando dos chamados crimes de colarinho branco. Também muito séria essa constatação feita pelo dirigente da categoria de que apenas 10% dos homicídios no Brasil são resolvidos. Isso é um caso de calamidade pública. Não é possível realmente uma situação como essa e, portanto, essa mudança pedida na segurança pública, ela é muito bem-vinda e necessária, entre tantas outras reformas que o país necessita. Nesse sentido, muito bom dia pela sua presença, muito obrigado, doutor Rafael, pela sua presença aqui no Jornal em Foque. E eu gostaria da sua avaliação a respeito, o senhor como advogado, dessas reivindicações dos policiais, me parecem justas, não? Sim, são justas. Agora, me parece que por detrás de tudo isso, Chico, tem uma questão muito maior e mais abrangente,
que é uma mudança também no Código de Processo Penal, não é? Então, todo esse trabalho que a polícia desenvolve, hoje, em certa medida, ele é repetido e reproduzido durante o processo crime, durante o processo judicial. É mais ou menos o que acontece lá conosco em relação às audiências de conciliação do órgão de defesa do consumidor, que quando não são exitosas, acabam sendo repetidas perante o judiciário. Há, inclusive, uma proposta de fortalecimento dos PROCONs, na verdade, de fortalecimento dos direitos do consumidor para se aproveitar esse trabalho. E me parece que com relação à Polícia Federal, ou com a polícia de um modo geral, isso também poderia ser melhor pensado, não é? Porque a estrutura hoje como está, ela exige justamente essa repetição de atos. E aí muito daquilo que é colhido, a prova que é produzida lá no inquérito, depois de 1, 2 anos de investigação, ela acaba se perdendo, perecendo e fazendo com que todo aquele trabalho de excelência, por sinal, porque a Polícia Federal nesses quadros tem pessoas muito qualificadas, bastante capacitadas, façam com que o processo judicial não cumpra o seu fim. E aí, esse número, inclusive, que o representante do sindicato falou, me parece até que é um número maior, porque a informação que eu tinha, e provavelmente deve estar defasada, incorreta, era de um percentual menor ainda de esclarecimento, que é mais alarmante, não é? Então, 10% é pouco, mas nós tínhamos, ou pelo menos na esfera estadual, números menores de solução, de esclarecimento desses delitos. Isso revela a importância de se modificar a estrutura da segurança pública no Brasil. Fernando de Maria, bom dia, muito obrigado pela presença, Fernando, mais uma vez. Bom dia, Chico, bom dia, Rafael, bom dia, telespectadores. Realmente é uma situação que a gente vê aí, essa participação, essa discussão político-partidária na interferência nas questões, no caso da Polícia Federal, isso vale para outras polícias, porque efetivamente revelam muitas vezes que a justiça não é igual para todo mundo, né? E a gente está vendo isso em âmbito federal, como isso está acontecendo, né? No caso do José Dirceu, uma coisa muito clara, né? O cidadão, ele, o salário de R$20 mil, aí descobre que a empresa, a maracutaia que foi feita, enfim, aí tem os interesses políticos e, obviamente, interesses nos bastidores do empresário, né? Então, isso é uma preocupação. E, assim, o dado, pelo menos o dado, teve uma entrevista com o próprio secretário de Segurança Pública, ele, naquele programa Profissão Repórter, ele reconheceu que, aí o número que ele deu, né? 16% só, mesmo assim, o número oficial, digamos assim, no estado de São Paulo, que é o maior estado da União, reconheceu que só 16% dos casos são levados efetivamente à investigação, né? Ou efetivamente, ou seja, 84% dos homicídios, infelizmente, homicídios, outros crimes, especialmente homicídios, ficam por aí, ninguém sabe, né? Fica a dor para a família, a dor para os amigos, enfim, e são casos que ficam esquecidos. Quantos e quantos casos aqui na região, quantas pessoas já não foram assassinadas, as mães, os crimes de maio até hoje, né, que as mães lutam para seus direitos, né? Quantos políticos foram assassinados aqui na região, Cubatão, Guarujá, e, enfim, entre outros cidadãos aí, que infelizmente todos os dias aparecem nas páginas policiais e fica por isso mesmo. Porque enquanto não se combater também o contrabando de armas e o tráfico de drogas de forma efetiva nas nossas fronteiras, dificilmente nós teremos solução para esse problema. Como diz o querido amigo cientista político Aloysio Azevedo, né? São os dois inimigos da pátria, o tráfico de drogas e o contrabando de armas. Isso tem que ser enfrentado e combatido para valer. Do contrário, a situação da violência continuará cada vez pior. Mas o tema hoje, doutor Rafael, é o direito do consumidor, né? O senhor é um especialista em direito do consumidor, diretor do Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor de Santos, o SIDOC, que já está completando, tem mais de 20 anos de excelentes serviços, de relevantes serviços prestados ao município de Santos. E nesse sentido, eu gostaria de começar falando sobre a questão do direito do consumidor, pedindo ao senhor que fizesse uma avaliação desse Black Friday que aconteceu na última sexta-feira. Grande propaganda, todas as empresas fazendo propaganda, se valendo dessa iniciativa. O SIDOC registrou muita reclamação? Olha, registramos algumas reclamações e muitas delas antecedentes, inclusive ao período mesmo da Black Friday, mas já por conta dessa motivação, dessa data que acaba entrando e fazendo parte do calendário, não é? Do comércio aí de um modo geral.
Agora, tivemos sim, né? Aliás, também como consumidor, porque visitei alguns desses sites e constatei que muitos deles não estavam disponíveis, né? Na verdade, eles não aguentavam a procura que tinham e caíam verdadeiramente, né? Eles não aguentavam a quantidade de acessos que tinham e também não conseguiam processar a compra, dada a quantidade de transações efetivadas, realizadas. Agora, esse é um dos pontos, né? Nós temos algumas outras situações que refletem a falta de aparelhamento, a falta de estrutura por detrás dessa oferta. Sim. Eles fazem uma oferta maciça, induzem realmente o consumidor a adquirir muitos produtos que eles talvez nem precisem, não é? Em alguns casos, se trabalha um sobrepreço ou se altera nas vésperas o preço real do produto para depois conceder descontos maiores, o que traz reflete uma propaganda abusiva, não é? Uma propaganda enganosa ao consumidor, mas o pior, ainda que aquele consumidor esteja disposto a adquirir o produto, muitas das vezes ele não consegue por conta do acesso grande e excessivo que aquele site registra. Além disso, muitos sites se aproveitam dessa data para vender aquilo que eles não dispõem, produtos que eles não têm e acabam praticando verdadeiras fraudes contra o consumidor. Nesse sentido, Chico, tem uma relação de endereços eletrônicos na página da Fundação Procon, que são sites não confiáveis. Tem mais de 300 sites e essa investigação é feita de forma muito séria e cautelosa pelo órgão, não é? Pela Fundação Procon, de acordo com denúncias recebidas por consumidores. Então é importante que o consumidor antes visite o site da Fundação, busque informações também em outras redes sociais para saber qual é o histórico daquele fornecedor, daquela página de internet e se a página existe. Não é porque a página não está no site da Fundação que ela é boa, mas se ela estiver no site, desconfie, aliás, não compre dessa página. Fernando de Maria. No caso do SIDOC, né, está havendo um aumento significativo de reclamações a respeito do comércio eletrônico, ou quais são os segmentos efetivamente que mais se destacam? Geralmente são os bancos, não sei se ainda continuam os bancos. Continua. Nós, nesse sentido, também avançamos por conta de um programa que opera toda essa plataforma e interliga os órgãos de defesa do consumidor no âmbito municipal e estadual, que é o SINDEC. Esse programa, ele faz com que todos os dados sejam compilados e o Ministério da Justiça, através da Secretaria de Direito Econômico, do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e da Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, tenham acesso aos números no plano nacional. E a Fundação Procon, com os municípios que operam na plataforma SINDEC, porque são 645 municípios, 646 municípios, 250, me parece, com PROCONs instalados e 30 com SINDEC operando. Santos é um deles. Esses municípios, eles têm os dados online, em tempo real, à disposição também no site da Fundação Procon, ranqueando quais são as demandas mais registradas, não é? Os problemas mais registrados por consumidores daquela determinada região. E Santos, Fernando, ele reflete a realidade do Estado, quer dizer, nós temos, de certa forma, uma mudança entre os 3 primeiros lugares, mas são sempre os 3 primeiros que ranqueiam esse pódio aí, não é? Então nós temos, sim, os bancos, até por conta da quantidade de produtos que eles disponibilizam, não é? Não só banco, varejo, mas cartão de crédito, financiamento, as empresas de telefonia móvel e as empresas de TV a cabo, né? Porque nesse segmento também se registram algumas demandas. Essas empresas que dispensam, de certa forma, uma atenção ao consumidor, mas uma atenção ao órgão de defesa do consumidor, elas criam canais diretos de atendimento com a Fundação Procon, no caso aqui nosso, com o SIDOC. Então tem Procon Fone, hot sites, justamente para aproximar e viabilizar essa solução amigável. Agora a gente sempre olha isso com atenção e é uma das recomendações do Procon, inclusive, para que o órgão de defesa do consumidor não funcione como saque da empresa, não é? Como serviço de atendimento ao consumidor da empresa. Porque o melhor mesmo, e o que a gente almeja e busca e espera um dia alcançar, é fazer com que a empresa atenda diretamente o consumidor sem interferência do órgão. Porque o órgão acaba interferindo na medida em que a empresa não dispensa a atenção devida ao consumidor, ou a atenção que aquele consumidor merece, não é? E aí quando o órgão entra, até
justamente para evitar a negativação, o registro da reclamação fundamentada, aquela tal lista negra que nós publicamos e disponibilizamos na semana passada, dia 26, está à disposição justamente essa lista do ranking online da Fundação para os fornecedores. O ideal é que justamente essa intermediação não fosse necessária. Casos pontuais, sim, o órgão precisa atuar. Agora, essas situações em que o consumidor busca a empresa e não obtém resultado, é necessário que ele se valha lá dos órgãos, e isso acontece, mas os três são esses, sem dúvida, né? Quer dizer, os bancos, as teles e também as empresas de TV a cabo. De TV a cabo. E o percentual de conciliação, né? Por exemplo, aí o caso chega e um percentual é resolvido e o outro aí tem o meio judicial mesmo, que aí não... Exato. Olha, nós temos até que um percentual bom, ele oscila bastante, assim como essa demanda, né? Quer dizer, agora nós chegamos numa época de aumento, incremento nesses números, né? Que vai até o carnaval um pouco depois. Claro, desde que não haja nenhuma questão pontual. Às vezes há situações que repercutem numa órbita grande aí de consumidores e há um aumento, um incremento natural dessas demandas, não é? Mas no normal agora é uma época de aumento na procura por conta do aumento das transações comerciais, também dessas relações de consumo. O nosso percentual de aumento numa média varia de 70% a 80%, que é um índice muito bom. Agora, a gente precisa lembrar que a área de atuação do SIDOC, do PROCON, dos órgãos administrativos, ela não esgota todo o direito do consumidor. Não é? Por exemplo, eu lá não tenho, a equipe não tem possibilidade de receber uma demanda que verse, por exemplo, sobre reparação extrapatrimonial, dano moral. Não é? Dano moral não é área de atuação do SIDOC, do PROCON, né? Justamente por conta da subjetividade desse valor. Então, agora, questões de dano material, valores específicos, substituição do produto, devolução da quantia, abatimento proporcional do preço, oferta, etc., tudo isso está lá. Por que que o índice varia de 60%, 70%, em alguns meses até 80%? Porque o PROCON trabalha, o SIDOC trabalha com duas ferramentas, a chamada CIP, que é a Carta de Informação Preliminar, quando esse contato telefônico já não dá resultado, ou quando não se faz o contato telefônico, e nessa Carta de Informação Preliminar é um aviso derradeiro ao fornecedor que, se ele não resolver o problema daquele consumidor, será aberta a reclamação e ele figurará no rol lá no rol lá dos maus prestadores de serviço, não é? Ou então na própria audiência de conciliação. E lá na audiência de conciliação, nós trabalhamos, de certa forma, uma maneira de sensibilizar o fornecedor para que ele veja, lógico, desde que seja plausível também a reivindicação do consumidor. Lógico. Tem algumas que não se sustentam e essa informação também é prestada por nós. Não é porque o órgão é de defesa do consumidor que o consumidor está sempre certo. Claro. Às vezes o consumidor acha que tem um direito que não tem e pensa que não tem um direito quando tem. Não é? Mas feito esse devido esclarecimento, lá na conciliação, uma das ferramentas, uma das moedas de troca aí que a gente trabalha é justamente o barateamento disso para a empresa, porque é muito mais barato, infinitamente mais barato resolver administrativamente do que fazer com que essa demanda chegue ao Poder Judiciário, porque aí os custos aumentam, não porque se envolve advogado, custo judicial, até porque o juizado especial não tem nada disso, mas porque outros pedidos serão feitos e a conta passa, e a conta aumenta, e o tempo passa e faz com que essa conta aumente também. Juros moratórios na nossa justiça é de 1% ao mês. Hoje você não tem uma aplicação financeira que renda isso, quer dizer, depois de um ano você tem 12% aí na conta do fornecedor, devedor agora daquele consumidor. Então tudo isso é importante e lógico que a empresa reflita a esse respeito, seja porque vai figurar na lista lá de fornecedores que desrespeitam, né, o cadastro lá negativo de fornecedores, seja porque aquele pleito do consumidor é viável e merece ser atendido. Então, Rafael, eu peço sua licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco eu gostaria de falar sobre planos de saúde. Voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.
A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BocNews, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 5 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o diretor do CIDOC, o Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor, o advogado Rafael Quaresma, e o colega jornalista, professor doutor Fernando de Maria. E neste bloco, doutor Rafael, eu gostaria de começar falando sobre a questão dos planos de saúde, porque nós temos uma situação muito interessante no que se refere a esses planos de saúde. O usuário, o associado ao plano, sempre reclama, e com justa razão, que paga muito. Os médicos, por sua vez, como prestadores de serviço, alegam, e também com justa razão, que recebem pouco. Os planos de saúde, por sua vez, dizem que têm prejuízo. Enfim, alguma coisa não fecha nessa conta. E, além do mais, agora, recentemente, a Agência Nacional de Saúde divulgou, a exemplo do que faz o CIDOC e o PROCON, uma lista, um ranking dos piores e dos melhores planos de saúde, aqueles que têm mais de 100 mil usuários. E, lamentavelmente, os planos daqui da nossa região estão na lista dos piores, né? Pergunto ao senhor, há muita queixa com relação à questão da saúde no CIDOC? Ah, sim, nós temos reclamações nesse sentido. Agora, de certa forma, muitas dessas reclamações, Chico, justamente pela gravidade até da lesão, não é, do dano em potencial causado ao consumidor, às vezes ela sequer passa pela esfera administrativa. Porque quando a gente fala da questão do plano de saúde, muitas vezes o consumidor ele busca diretamente o exercício daquele direito perante o Poder Judiciário, seja como ação de obrigação de fazer para compelir o plano a prestar aquela cobertura, aquele atendimento que ele se nega, muitas vezes imotivadamente, ou até questionando reajustes que na ótica do consumidor são abusivos, não é? Sim. Nós temos, além do Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Planos de Saúde e agora também para alguns consumidores o Estatuto do Idoso, né? Claro. Aqueles que fazem jus a essa proteção, ele tem, esse consumidor, uma dupla proteção, o guarda-chuva geral, que é o Código de Defesa do Consumidor, e aquela proteção específica do Estatuto do Idoso. E os planos de saúde, muitas vezes, eles tentam, de certa forma, manobrar o que diz essa lei, ou o que dizem essas leis, para, por exemplo, aplicar reajustes que fogem à média ou à variação de preço medida pela inflação, sim, antes, por exemplo, do consumidor idoso se tornar idoso para fins legais, não é? Com 60 anos de idade. Então, eles antecipam o reajuste para 58, 59 anos, e essas ações são frequentes, são corriqueiras, não é? E chovem ações nesse sentido, demandas no Poder Judiciário. Lá nós temos, sim, essas reclamações. Inclusive, recentemente fizemos até
uma audiência pública, lá uma conciliação com os hospitais, muitos deles operam planos de saúde, não é? Para que eles se adequassem a uma questão que já é bastante discutida e debatida e até de certa forma saturada, que é a do cheque calção, porque recebemos lá uma demanda pontual nesse sentido de que um determinado hospital fez essa exigência do familiar lá do paciente e até fomos apurar, mas na verdade aproveitamos e falamos, bom, se talvez esse faz, e não apuramos verdadeiramente se fazia ou não, talvez outros possam fazer também. Então aproveitamos os demais, chamamos para que sejam afixadas as placas, e elas foram, para que não seja exigido isso, e segundo eles não há essa exigência, e depois voltamos realmente para saber se havia sido cumprido aquele acordo de conduta conosco, e dos 7 hospitais convidados, os 6 que compareceram afixaram. O único que não compareceu não afixou e acabou sendo por conta disso também autuado. Agora, é muito importante, né? Essa equação não fecha, e para o consumidor tem um outro dado interessante, que é o seguinte: ele paga quando ele não usa e quando ele mais precisa ele tem a porta fechada. É verdade. Isso é alguma coisa complicada. A ANS, ela faz um trabalho também muito interessante nesse sentido. Agora, da mesma forma que os consumidores buscam o amparo na justiça, essas operadoras de plano de saúde, elas vão justamente à justiça para recorrer e questionar as autuações, as implicações feitas pela própria ANS. Né? Então, esse é um dado também que precisa ser sopesado. E apenas para completar, a pessoa que tiver uma dúvida pode procurar o SIDOC, que o SIDOC vai orientar se é caso de uma demanda judicial. Claro, e nesse caso, inclusive, Chico, não só buscando o SIDOC, todo esse nosso aparato, seja de CIP eletrônica, seja de simples consulta, ou até mesmo de abertura de reclamação, quando eu digo que se vai para a via judicial, não é porque o SIDOC não presta não esse atendimento, ele presta, é que às vezes a urgência da medida faz com que a via administrativa não seja possível. Não é? Mas de qualquer forma, o consumidor pode procurar o SIDOC para receber. Com toda certeza, e pelos canais de atendimento, seja pelo nosso e-mail, seja pelo 0800, o Disque Consumidor. Qual é o 0800? 0800 779 0151. 0800 779 0151. De segunda a sexta, das 9 às 17, esse fica conosco lá na Campos Sales, lá onde está instalado o SIDOC. Na sede do SIDOC. Na sede. Rafael, uma dúvida. Com a mudança do perfil do consumidor brasileiro, hoje a ascensão da classe mais baixa para a classe média, isso também mudou, não sei se vocês têm algum levantamento, mudou também um pouco o perfil o cidadão das classes mais baixas, ele sabe dos direitos dele, ou não sei se há um mapeamento da cidade, da onde que vem as maiores reclamações, de quais bairros são, por exemplo, o pessoal da Orla tem uma consciência maior, o pessoal de outros bairros mais distantes, mais humildes, periféricos nesse sentido. Existe um perfil assim? Então, existe sim. Aliás, esse trabalho é feito também pelo SIDOC. O mapeamento, ele se dá em relação ao local que concentra mais reclamação e também em relação ao morador, ao munícipe, qual o bairro que ele reside. Então, é feito nesses dois sentidos. Os bairros que concentram em centros de compra, nesse aspecto, para nós, acabam liderando as reclamações. Então, nós temos Boqueirão, Aparecida, Gonzaga, até o centro, nesse sentido, com números maiores de reclamações. E em relação ao perfil do consumidor, estes órgãos, bairros da zona leste, da Orla da Praia, também tem uma demanda maior, talvez fruto dessa maior informação ou conscientização. Porque, a bem da verdade, Fernando, esse nosso trabalho lá é um trabalho de formiguinha e incessável e infinito, não é? Porque cada dia se faz justamente porque se busca maiores informações. Você trouxe um dado aí relevante, importante, que é o aumento de consumidores inseridos no mercado de consumo, com essa, em tese, melhor distribuição de renda, não é? Acho que ainda está muito longe do que seria o ideal, necessário, mas enfim, com uma melhor ou menos pior distribuição de renda, muitos consumidores, na casa de milhões, foram inseridos no mercado de consumo sem nenhum tipo de informação, sem nenhuma orientação prestadas a eles. Quando a gente diz dessa informação, por exemplo, concessão de cartão de crédito. Cartão de crédito era uma ferramenta, né, utilizada por classes mais abastadas. Hoje o cartão de crédito se popularizou. Você tem cartão de crédito com limite menor, mas colocado à disposição. E muitos consumidores não sabem nem que aquele valor depois tem que ser pago. Ele acha que comprou pelo cartão de crédito e não precisa pagar. Mas ninguém disse para ele que precisa também. Então,
conscientização é muito importante. O PROCON, e aí aqui junto com o SIDOC, através da CECID, da SEDUC, não é? Da Secretaria de Defesa da Cidadania, da Secretaria de Educação, travaram um acordo, né? Celebraram um acordo para que seja prestada orientações de consumo, não é? O chamado projeto Saber Consumir, justamente para as crianças, para os adolescentes das escolas municipais de ensino, para que eles tenham pelo menos essa informação e sejam conscientes. A gente brinca lá e fala, olha, primeiro, eu preciso comprar, eu tenho como pagar, e eu pesquisei isso, inclusive era um dos pontos lá da Black Friday, né? Quer dizer, se eu monitoro o preço, eu sei realmente se tem ou não aquele desconto. E a gente não tem essa cultura, e o consumidor ainda mais nessa ânsia de adquirir determinado produto, ele se esquece desses princípios. O saber consumir tenta transmitir essas informações, essas orientações mínimas de consumo para o jovem consumidor. E na outra ponta, para estes consumidores que foram despejados no mercado de consumo e que não receberam a mínima atenção, o PROCON desenvolve um projeto piloto, esse a gente tenta trazer para cá, não há ainda repetição disso em outro município que não a capital, que é o do superendividamento. No programa do superendividamento, o que faz a fundação, que faz o PROCON, ele senta à mesa com o consumidor e os credores daquele consumidor, que aquele consumidor morreu, não é? A insolvência civil lá do camarada é a morte dele para a relação de consumo. Então ele senta à mesa com os demais credores e fala, ó, esse cara não tem como pagar a dívida, ele ganha 1.000 e deve 3. Se a gente não fizer um planejamento, se não houver uma concessão de desconto, abatimento de multa, juros, etc., ele não consegue respirar, ele não consegue voltar para o mercado de consumo. Porque isso é uma questão, inclusive, de saúde pública, né? O PROCON lá entende dessa maneira. Então, isso é feito no final da linha, mas o saber consumir quer evitar que nós tenhamos o superendividado daqui a 10, 15, 20 anos. Isso é alguma coisa que precisa continuamente ser feita. Essa transmissão de informações, sim. E tudo isso passa pela defesa da cidadania, não é? Quer dizer, a ideia, o exercício da cidadania também pressupõe isso. Aquela ideia de SIDOC itinerante está sendo mantida? Porque não, tinha isso daí justamente para atender nessas regiões mais distantes, né? Mas eu não tenho ouvido mais nada, não sei se... Não, já há algum tempo não existe mais, tinha, inclusive os nossos colegas lá de SIDOC, os funcionários lá do órgão, falam, e alguns de forma até saudosas, né, em relação ao SIDOC itinerante, porque ele ia justamente para as regiões mais distantes. Há algum tempo já não tem mais esse SIDOC itinerante e esse ano não foi reativado. Mas, por outro lado, o que nós vimos fazendo justamente para tentar, de certa forma, levar essa informação a locais mais distantes, é uma parceria com o PROCON e a vinda da unidade móvel deles, que é o ônibus da Fundação PROCON, que esse ano em Santos já veio pelo menos 3 vezes. Veio na semana lá do José Bonifácio, em 13 de junho, veio na semana alusiva ao aniversário do SIDOC, em 27 de julho, veio em agosto, não me lembro exatamente a data, lá na Praça Jerônimo Laterza, na zona noroeste, e houve uma receptividade muito grande justamente para esclarecimento de dúvidas e prestação desse serviço, como é um micro-ônibus, todo estilizado, identificado com o logo da fundação, as pessoas acabam procurando, recebem cartilhas de orientação, cartilhas informativas e também prestação de serviço. E amanhã teremos o ônibus da Fundação PROCON aqui, em frente ao Unisanta, inclusive, no Supercentro do Boqueirão, e na semana que vem, lá no Boulevard da Otton Feliciano, no Gonzaga, trabalhando essa questão não só da conscientização, da informação, por conta desses 2 centros de compra. Mas é alguma coisa realmente necessária e importante, não é? Para o ano que vem, há alguma visão nesse aspecto de retomar isso daí? No Viva o Bairro acontece? Sim, no Viva o Bairro nós temos o Cidade Cidadã, a Sala da Cidadania, que é o guarda-chuva da cidadania, da Secretaria Municipal de Defesa da Cidadania. Então, não apenas o SIDOC, não é, como departamento vinculado à Secretaria está presente, mas também o próprio Departamento de Cidadania, com as suas coordenadorias, levam esse tipo de atendimento, de serviço, de prestação de serviço ao munícipe
equipe que vai aos sábados lá no Viva o Bairro. Então tem a coordenadoria da igualdade racial, das pessoas com deficiência, da mulher, justamente toda a estrutura da Prefeitura e da Secretaria de Defesa da Cidadania à disposição. E o SIDOC está nessa também. Muito bem. E a propósito do superendividamento, focado aqui pelo Dr. Rafael Quaresma, vale lembrar em relação ao cartão de crédito, uma certa armadilha que é colocada no cartão, que é de parcelar o débito. Isto é um problema seríssimo, porque o juro incidente é simplesmente escandaloso, o juro do cartão de crédito. Então, às vezes, vem aquela informação, divida em 20 vezes, paga R$50 por mês. Sim. O que vai pagar de juros vai pagar 2 vezes o valor total da dívida. Então, muita atenção para isso, para o uso com equilíbrio, com parcimônia do cartão de crédito. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 5 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o diretor do SIDOC, o Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor da Prefeitura de Santos, o advogado Rafael Quaresma, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Então, Rafael, nós estamos nos aproximando do Natal, né? E, evidente, o senhor fez referência agora ao ônibus do PROCON, que estará aqui no Supercentro do Boqueirão e depois no Boulevard do Gonzaga, evidentemente com orientações para os consumidores em relação ao Natal, onde há uma grande relação de consumo e de comércio. E, nesse sentido, eu queria também agregar ao senhor, além desse comentário sobre o Natal, de orientações aos nossos telespectadores, também a questão dos empregos temporários. Há muita oferta de empregos temporários para lojas, para o comércio, principalmente requisitando moças e tal. Só que me parece que essas relações trabalhistas, elas não são devidamente respeitadas. Muitas vezes essas pessoas são contratadas para trabalhar em 15, 20 dias, ganhando às vezes menos de um salário mínimo, numa carga horária muitas vezes duríssima, de 8, 10, 12 horas em pé. Enfim, o SIDOC acompanha essa situação? Esse tema, esse assunto foge lá da nossa alçada, não é? Então, a relação de consumo em si, ela é monitorada e, de certa forma, acompanhada por nós. As relações de cunho trabalhista ou as outras relações jurídicas, elas extrapolam e escapam a nossa área de atuação. Agora,
há um ponto em comum, não é? Seja a relação de consumo, seja a relação de trabalho, que ambos os direitos aí, tanto o direito do trabalho quanto o direito do consumidor, são direitos sociais. Sim. E direitos que protegem uma parte que é visivelmente mais fraca, lá no direito do trabalho o empregado, no nosso aqui o consumidor. Então, é importante verificar, por exemplo, o que o acordo da categoria, a Convenção Coletiva de Trabalho diz e disciplina, porque da mesma forma que o CDC é a regra geral, é a lei geral, a CLT também é a lei geral. Claro. Mas é necessário para esse tipo de prestação de serviço, né? Muitas vezes, como você disse, quer dizer, horas e horas a fio em pé, às vezes sobre jornada extensiva, verificar se esses direitos do trabalho, seja para a relação de trabalho que se aperfeiçoa, seja para a relação de trabalho temporária, eles são respeitados. E também, na dúvida, deve o trabalhador... A Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, enfim. Exatamente. A própria Delegacia do Trabalho, não é, que nós temos ali pertinho, inclusive do Poupa Tempo, ao lado do prédio da UAB, se presta a esse papel. Então, a necessidade é que muitas vezes o trabalhador, como busca aquela colocação, ele acaba não... Temporária, enfim, para ganhar algum dinheiro. Exatamente. Ele se sujeita e se submete explorado, a essa situação, não é? Agora, é necessário verificar realmente. E com relação ao Natal? Que dicas, que orientações o senhor daria aos nossos telespectadores, consumidores, enfim? Olha... Que cuidados o consumidor deve ter? Assim, os básicos, não é? Bom, primeiro, essa questão da pesquisa de preço, ela é sempre bem-vinda, não é? Porque o consumidor, quando ele faz essa pesquisa e não compra por impulso, na maioria das vezes ele gera uma economia, ele consegue economizar ou empregar melhor o seu dinheiro. Então é importante que ele, antes de comprar, pesquise o preço, porque o código trabalha com o nosso sistema lá da Constituição Federal, do nosso sistema econômico, com o preço livre. O preço hoje não é tabelado. Então o fornecedor ele pode cobrar o preço que ele bem entender. Uhum. Cabe ao consumidor justamente buscar essa informação prévia, porque eu não posso, depois de adquirir o produto, voltar lá no comerciante que me vendeu e falar, olha, sabe o que acontece? Aqui no corredor mais à frente tem o mesmo produto pela metade do preço. Ele vai virar para o consumidor e falar, bom, mas você tinha que ter pesquisado, não é? É diferente, eu quero trocar porque o produto não funciona, ou porque eu ganhei de presente, quero o outro, isso é uma história. Agora, eu quero trocar ou eu quero o meu dinheiro de volta porque eu paguei a maior o valor aqui, é necessário que ele tenha essa atenção, essa cautela e pesquise, procure. Além disso, prefira sempre o pagamento à vista, não é? Nós falamos do cartão de crédito. O cartão de crédito ele é uma ferramenta muito boa se eu souber usar, não é? Sim. Agora, às vezes, ao utilizar o cartão de crédito e efetuar o parcelamento, outros encargos virão, até o Fernando aqui comentou, mas as lojas têm esses cartões, porque essas grandes lojas, elas têm dentro delas o banco, não é? Quer dizer, você pega lá, sei lá, por exemplo, Casas Bahia, ela tem o Banco Casas Bahia, você pega outras grandes lojas de varejo, elas têm esse banco. Então é importante fazer essa verificação, preferir o preço à vista, ou o pagamento à vista, para que isso não fique aí no orçamento dos meses seguintes. E pedindo um desconto, hein? Pagando à vista e pedindo desconto. Essas grandes lojas não costumam, você quer pagar à vista, mas elas não costumam dar desconto. Não, é o mesmo preço. Então... Qual é o procedimento? Vamos lá, esse é um ponto muito importante, Fernando, porque o código hoje, da forma como está lá no artigo 39, o preço é único, né? O preço é um só. E as administradoras de cartão de crédito, aí, mérito para elas nesse sentido, elas vestiram aí a roupa de defensoras do consumidor, né? Porque o que elas dizem? Olha, o consumidor ele não pode ser discriminado porque ele paga com cartão de crédito. Sim. Se o estabelecimento aceita, o estabelecimento não é obrigado a aceitar cartão, ele é obrigado a aceitar apenas dinheiro, papel, moeda. Todo o resto... Nem cheque. Não é obrigado a aceitar. O que ele não pode, quando aceita o cheque, é criar uma discriminação em relação ao tipo de cheque. Não é bom, eu só aceito cheque da praça com conta aberta há mais de um ano, ou cheque especial. Isso não. Ou ele aceita ou ele não aceita. A mesma coisa em relação ao cartão de débito ou crédito. Agora, as administradoras de cartão venderam muito bem essa ideia ao consumidor. Como quem diz, olha, se você compra com cartão de crédito, você não pode pagar a mais por conta disso. E, em tese, esse percentual que eles cobram de administração, por conta da transação, deve ser absorvida pelo comerciante, né? Quer dizer, isso é mais um gasto no custo total dele. Então, e a gente sabe, é um dos temas, inclusive, de mudança, provavelmente num futuro próximo, do Código de Defesa do Consumidor. Porque o brasileiro, eu diria o consumidor de um modo geral, ele tem nessa ideia da pechincha justamente para ganhar o preço. E se ele pagar à vista, ele em tese poderia ter uma condição melhor. Hoje, pela lei, isso não é possível. Então não é obrigatório. Não é. A respeito dos cartões de crédito, agora nessa época do ano, então, ainda são comuns aquele envio dos cartões que as pessoas
recebem. E como é que funciona, que você comentou das Casas Bahia ou de outros estabelecimentos, que cobram uma tarifa? Essa tarifa mínima, usando ou não usando, tem que pagar essa tarifa. Isso é proibido? É proibido, Fernando. Você fala, levanta um tema aí recorrente, frequente, batido e que continua. A gente verifica lá nessas demandas de consumidor que as coisas elas não terminam, né? Quer dizer, não se esgota, são questões pontuais que já vêm se arrastando e que continuam. Nesse aspecto, o consumidor que recebe o cartão sem solicitação, o código é bem claro, ele fala, olha, serviço prestado ou produto enviado sem solicitação se equipara à amostra grátis. Claro, se eu utilizo o cartão, desbloqueio, eu vou pagar os gastos que eu contraí com o cartão, mas eu não devo pagar nada pelo custeio do cartão, taxa de administração, seguro, seja lá o que for que eles embutem nessa fatura, eu não devo pagar. E com muito mais dose de razão eu não vou pagar se eu não utilizo o cartão, como é nesse caso. Agora eles colocam, e o que eles fazem? Infelizmente, essa era uma prática que tinha que mudar. Eles precisam mudar esse pensamento em relação ao consumidor. Eles lesam 10 porque um reclama. Na hora que os 10 reclamarem, ou eles param de lesar... Deixarão de usar. Exatamente. Então, Rafael, o senhor sabe, nós teríamos muito mais a conversar, mas infelizmente estamos limitados pelo tempo. E chegamos ao final desta edição. Eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer participar, estrear aqui no Jornal em Foque. Muito obrigado, Fernando de Maria, Paula Paparelli. E eu lembro que o telefone do SIDOC, 0800 7790 151. É o telefone do SIDOC para qualquer dúvida em relação ao direito do consumidor. Muito obrigado, doutor Rafael Quaresma, muito obrigado, Fernando de Maria, Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta. Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews. O jornal gostoso de ler e bom de negócios.